Future Hacker Life Path Future. Vamos lá, pessoal. Então, só para a gente dar continuidade aqui, não esgotar o tempo de todos aqui. Em primeiro lugar, né, vocês viram, assim, esse é um pedaço de tanto conteúdo que a gente tem colhido, né? São mais de 12 mil minutos de entrevista mundo afora, né? Então, vocês imaginam com a quantidade de temas e de debates que pode surgir a partir disso, né? Então, a gente está fazendo desse formato esse ano que vem, a gente quer aumentar um pouco a frequência, fazer inclusive lá fora do país. Então, assim, a pretensão é grande de usar todo esse conteúdo e principalmente agora, uma fase importante exatamente os debatedores aqui, né? Pra gente... Primeiro, eu só queria fazer uma... Vamos lá. Eu só queria também dar aqui o oi pro La Rousseff, eu falei para ele do evento, eu falei, ele que é o dono do clone, que eu entrevistei. É você mesmo ou Vamos lá. Eu falei, como é que eu faço um roll table, né, com essas figuras aqui? Então eu resolvi fazer uma coisa, fazer uma mesma pergunta para todos, para que responda de uma maneira bem objetiva, exatamente para a gente ver como tem visões diferentes, às vezes, sobre o mesmo tema, né? E depois eu fazer aquelas perguntinhas provocativazinhas, né, uma para cada. Então, vamos lá. Primeiro eu quero apresentar Lígia Zottini, pesquisadora, pensadora do futuro, future hacker, fundadora do Voicer, possui mais de 15 anos de experiência em indústria de tecnologia e 20 anos de educação, ex-IBM, etc. Uma salva de palmas para ela aqui. A nossa anfitriã, Juliana Carvalho, mais de 15 anos de BASF em multinacionais, já passou por diversas áreas, inovação aberta, etc. Hoje é uma gerente global de área de chemicals e soluções digitais e AI. Juliana. Temos o Denis Chamas, que é o inovador, executivo sênior de marketing, de mais de 18 anos de experiência em construção de crescimento de marcas, etc. Ex-Coca-Cola, ex-Nestlé, está com a gente desde o início também. Prazer aqui. E o Ricardo Mastrotti, do meu lado aqui, eu lido 26 anos de direção em áreas de ESG, sustentabilidade, ou melhor, regeneração, assuntos, sustentabilidade, assuntos corporativos, relações internacionais, empresas nacionais e multinacionais, além de dirigir instituições dedicadas a impacto social e ambiental, sócio fundador da BenTV, né, que está aqui na camisa dele aqui. Vamos lá, pessoal, então vamos já aqui pro... O objetivo, de novo, eu vou fazer então uma pergunta para todos, que é a mesma, depois eu vou fazer uma para cada, aí com alguns comentários, depois seria legal vocês participarem, né? Acho que é legal, tem muito tema aqui que a gente pode estar fazendo essa provocação. Então vamos lá, vou começar aqui com a Lígia, de ter eu roubei a metade da apresentação dela. Vamos lá, Lígia. Essa pergunta vai ser para todos, né? Mas vamos lá. Por que a gente dedica a maior parte do tempo a falar de tecnologia e pouco em evolução e expansão mental dos seres humanos? Acho que essa é a questão central, né, do meu trabalho. Acho que desde que eu começo a pesquisar ainda no mundo corporativo, quando ele me deu a oportunidade de fazer um investimento na educação, naturalmente a gente iria para os MBAs, né? E eu já era professora universitária, peguei uma aprovação com a RH, eu quero fazer mestrado. E o mestrado era porque eu observava esses talentos ao meu redor, esses super talentos, high performance, a coisa toda. As pessoas entregavam 2 a 3 vezes mais do que a média de uma empresa que já atrai bons profissionais. E eu fiz em Global Talent Management, isso em 2010 pela PUC São Paulo, fiz uns check-ins de pesquisa lá em Wuhan, na cidade que ficou famosa 10 anos depois. E desse lugar, eu sigo pesquisando essas pessoas, né? Que é aí que você fez a tradução legal lá da pesquisa do ano passado, que foi, uma parte delas bifurcaram e voltaram como se fosse um estágio de consciência, porque eu trabalho com a espiral dinâmica do Wilber, e ficaram mais tradicionalistas, e aí polarizaram. E uma outra parte foi para esse autodesenvolvimento, essa autoexpansão, pegando essas multivisões. Então, desse lugar, esses autoperformadores se tornaram, para mim, o que eu chamo, dentro da pesquisa de novos humanos, que são seres mais conscientes e mais integrais.
Isso reflete nas suas performances. Porque até então, o mundo corporativo, ele estava ok sendo empreendedor, seja de fora ou corporativo, ele estava ok com as bases científicas, ele estava ok com os resultados que se entregavam. Só que esse mundo não existe mais, né? Ele está altamente complexo, a gente não tem mais previsibilidade, e a palestra, o treinamento que eu mais foi solicitado para mim nesse último mês, né, com os budgets que terminam e precisam terminar, foi: vem falar de high performance. Por que será que vem falar de high performance voltou à mesa? Porque a high performance de quando eu fiz o mestrado não funciona mais. E as pessoas, as empresas querem que as pessoas voltem a estar felizes, voltem a amar a marca e voltem a ser capaz de entregar resultados. Não vai funcionar pela lógica de 2010 para baixo. A gente vai precisar ter esses humanos tendo espaço de autodesenvolvimento. Humanos cansados, humanos burnoutados, humanos sem referência positiva, não vão conseguir fazer a travessia de complexidade que a gente vai ver nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, se eu tivesse que falar, vou copiar o Harari, já que a gente está copiando pessoas. Para cada dólar investido na tecnologia, a gente deveria estar investindo o mesmo dólar em desenvolvimento de consciência. Do contrário, talvez o Black Mirror esteja certo. Muito bom. Juliana, a mesma pergunta para você. Repetindo aqui. Então, por que a gente parte maior tempo, né, para falando de tecnologia e pouco em evolução e expansão mental? Hein? Eu até adorei aqui os comentários da Lígia, vou responder e até complementar aqui um pouco do que ela falou. Acho que o grande desafio que a gente tem nas grandes corporações hoje, a tecnologia está aí, falando de ARC principalmente, né, que é a realidade de todo mundo, é como isso pode ser efetivamente incorporado no dia a dia de uma forma que aporte valor. Acho que esse é o desafio aqui, se não for de todos, da grande maioria aqui de vocês, e para que a coisa não fique principalmente banalizada, né? Como você bem aqui pontuou, essa parte de investimento, que é um ponto que a gente já está enfrentando aqui, inclusive dentro da BASF. Dentro do meu guarda-chuva aqui, essa parte de change management também tá comigo, tá na minha responsabilidade. E eu já escuto aqui relatos de líderes falando sobre essa nova expressão aí que vem surgindo de work slop, né? Que é esse trabalho que é feito com inteligência artificial, que não tem como a gente fugir, só que está gerando retrabalho para todo mundo que tem que revisar algo que foi feito pela inteligência artificial. Isso já é um problema, eu converso com colegas também aí de outras corporações, não tenho a resposta hoje para dar para vocês, mas já falo que é um ponto aqui importante que a gente vem aqui trabalhando. Então a tecnologia está aí, só que será que a gente está fazendo o melhor uso dela de uma forma que aporte valor e que não gere mais retrabalho, porque líderes ou colegas ou quem quer que seja que tenha que refazer trabalho mal feito de isso não é produtivo para ninguém, e a gente cai naquela vertente da tecnologia, de aportar valor e de mostrar resultado, que aí começam as divergências, restrições e ceticismo em relação ao que vem sendo implementado. A vida como ela é, né? A vida como ela é. Isso aí. Denis, você que passou agora na área de inovação da Coca também, estava na Nestlé, tudo, também dá para dar um âmbito geral sobre esse tema. Bom, eu acho que a gente ouviu aqui bastante sobre como isso é aplicado no trabalho, mas eu queria dar uma subvertida, assim, falar muito do que eu estou vivendo, que eu acho que é bem particular, assim, como estamos entre amigos, né? Posso falar um pouco sobre isso. E é muito legal que você falou de work slop, que é quando você não sabe nada sobre um tema, você precisa entregar alguma coisa. Ela falou de alta produtividade. Você vai lá jogar na máquina, sai alguma coisa super convincente, né? Palavras boas, bem estruturado, no formato tabela, estilo da McKinsey. Ele entrega tudo. Só que eu acho que eu tenho participado de outros eventos que têm falado muito sobre essas consequências desde o lado psicológico até o lado do trabalho, vamos dizer assim, até mais leves, entre aspas, que nem o work slop, assim, que é um trabalho de baixa qualidade que vai precisar ser revisado. Mas o que, para mim, no meu caso, assim, que eu pautei minha vida muito na curiosidade, em tentar fazer as coisas diferentes, isso envolve muito construção de repertório, tem sido uma jornada, assim, fantástica, assim. Essa semana, desde domingo, eu tenho trabalhado num projeto sozinho, em casa, tentando construir uma ferramenta para visualização de dados e construção de algumas reflexões baseadas em sinais e coisas do tipo, e eu sempre quis fazer isso. Só que eu nunca consegui fazer
só conseguia fazer no papel, e não dava para fazer na escala como eu queria, e eu via outros sistemas de fora, que eu contratei nas empresas que eu passei, e aquilo parecia tudo muito longe. E hoje, desde domingo, eu cheguei ontem, eu falei para minha esposa, eu falei assim, cara, construir alguma coisa. E você consegue fazer isso sem ser um programador, por mais que eu tenha um pouco de background técnico, eu não sou um programador. E eu tô conseguindo construir alguma coisa que eu olho e falo assim, cara, isso é incrível de verdade, isso aqui é valor. Isso aqui é uma coisa que, além de um negócio, é uma coisa que pessoalmente, para mim, é incrível poder botar isso para frente, sabe? Começar a construir. Então, a gente está vivendo numa nova era de ferramentas muito poderosas. E para mim, conseguir me expressar, criar através disso, assim, tem sido uma jornada assim absolutamente maravilhosa, assim, sabe, de extensão da minha consciência, da minha capacidade para um nível assim que eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar. Isso tem sido uma velocidade muito rápida, assim. Então, para mim, tem sido mágico, para dizer o mínimo, assim, sabe? Que a gente não consegue distinguir a tecnologia da mágica. Eu tô nesse momento que eu fico tão maravilhado porque eu construo, que eu falo, cara, isso é incrível. Se o mercado, se as pessoas vão achar incrível, é outra conversa. Mas eu olho e falo assim, cara, é incrível isso aqui. E então isso eu vejo essa extensão, assim, sabe, de uma forma muito natural. E quando a gente fala dos humanos mais naturais, que a gente, tá muito, tem os estímulos, etc e tal, para mim, que tem um pouco mais de filtro, e que num trabalho que eu tive uma mentora, e eu tava, fazendo um parênteses, tava num momento de carreira, assim, que eu não sabia muito o que eu ia fazer, assim. Eu falei assim, pô, será que eu não viro gerente de marketing? Todo mundo sabe que eu sou gerente de marketing, eu vou ficar aqui com inovação, aí entra um cara, fala que não gosta, e aí muda, e aí não é inovação é transformação. Eu não viro vendas, todo mundo sabe o que é vendas, né? Pô, é mais fácil. Ela falou assim, bicho, você quer inovação, se você não conseguir desenrolar, ficar confortável nesse caos aí, quem que vai conseguir? Então, para mim é muito sobre isso, conseguir decodificar essas coisas e colocar de pé, e processar isso e trazer isso para o meu dia a dia. E essas tecnologias, para mim, tem sido uma coisa muito mágica, assim, muito emocionante. E eu vejo esses dobramentos, etc e tal, mas ao mesmo tempo, para mim, a minha balança é muito mais positiva, é muito mais interessante. Eu acho que a gente vai conseguir chegar nesses lugares e a gente vai ter que repensar como a gente faz as coisas, porque a gente faz as coisas, aquelas ocupações que simplesmente são ocupações. Talvez para as pessoas que estão em um momento de entrada no mercado seja muito mais difícil, porque aqueles trabalhos podem ser automatizados que não tem tanta complexidade assim. Mas o jogo muda, a gente evolui, e o que me dá muita esperança que eu consigo enxergar no horizonte é que a gente vai ter mais sofisticação, a gente vai ter como fazer melhor, a gente vai ter como elevar essas barras e ter melhores conversas. Vai ter um momento bem confuso, que eu não sei quanto tempo vai durar, que a gente já começou a viver, mas acho que tem um lugar aí muito especial, assim, que a gente vai começar a experimentar uma mudança muito radical, e é demais ter esse tipo de estudo para nortear, porque por mais que você tenha interesse, você viva algumas coisas, tem um monte de futuros horizontes, cenários aí que precisam ser explorados, precisam ser entendidos, né? Amém. Ricardo, é contigo agora. Bom, já que o Denis foi desvirtuando a pergunta, eu também vou responder o que eu quiser aqui. Eu adoro anarquia. Não, a coragem do André, né? Eu perguntei para ele, né? Tava ali querendo saber do script. Não tem pergunta, você fala o que você quiser, mas eu tenho da sustentabilidade, da biomimética, né? Fica à vontade. Fala isso pro anarquista, cara. Eu falei para ele, isso pode ser perigosíssimo, mas vamos lá. Não, teve algumas coisas assim, algumas conexões que eu fui fazendo, né? Então, assim, nas apresentações aqui, passou a questão do propósito, né? Então, os jovens, enfim, que não é novo, né? Mas talvez esteja chegando num grau um pouco diferente, né? E isso me conecta com os disruptores. O que nos desconecta, né? Então, o Edu trouxe um monte de coisas ali do mundo natural e como que as coisas funcionam na natureza, e a gente funciona de um modo bem diferente da natureza, né? Então, assim, tem algumas coisas assim que são realmente difíceis de você explicar ali. Então, acho que assim, sei lá, li a semana passada que teremos o primeiro trilionário em dólares, né? Então, assim, morre uma criança a cada 8 segundos de fome, num planeta que produz mais comida do que a gente precisa para alimentar todas as pessoas. Cara, tá muito errado, né? Do teste do marciano, se você tentar explicar o que você faz, ninguém não vai falar, não, desculpa, você não tem vida inteligente. Realmente tá concluído que não tem.
Mas assim, voltando aqui à questão, então eu acho que essa questão, a gente entendeu mal uma coisa que é essa leitura, né? Eu, como biólogo, óbvio que eu adoro Darwin, mas fui distorcido, foi o misinformation, não, eu acho que foi disinformation, que it's all about competition. Então vamos lá, todo mundo competir e tal, e é isso, né? E acho que as empresas, acho que o mercado financeiro, acho que o nosso modelo, quais são os incentivos que eles dão para as pessoas, né? Então as pessoas são incentivadas a realmente competir, subir um na cabeça do outro, acumular, né? Quer dizer, acumulação é um negócio assim que é inexplicável na natureza, né? Um negócio que não tem lógica nenhuma. Ele é totalmente ineficiente, ele é totalmente contra tudo. Então, acho que assim, o que falta é a gente entender que nós somos dependentes do coletivo. O nosso sucesso individual depende do sucesso coletivo. E isso aí está muito longe na cabeça da maioria das pessoas, que é o seguinte: eu quero me dar bem, eu preciso me dar bem, eu preciso. E a gente está destruindo o planeta, a economia, né? E assim, ali na beira do precipício, dando aquele passinho adiante, né? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa nessas coisas, né? Quer dizer, o próprio dinheiro, acho que é esse grande desconector, porque ele foi criado para uma coisa e ele é usado para outra hoje, né? Então, assim, ele não é mais um meio de troca, ele é um meio de acumulação, ele é um meio de desigualdade, de, enfim, várias coisas, e ao passo que ele tem uma função muito boa, né? E que a gente. Então, como é que a gente resgata, como é que a gente conecta? E para mim, a base de todos os problemas que a gente tem sociais e ambientais, de todos os problemas que a gente tem no mundo, estão nessa desconexão social e natural, né? Quer dizer, se tudo bem uma criança morrer de fome a cada 8 segundos e uma pessoa ter $1 trilhão, alguma coisa a gente perdeu ali. E com a natureza, essa história, né? O Edu já estragou também a minha fala, que ele trouxe as duas frases que eu mais gosto de falar aqui, que é essa, né? Que é inovar olhando para trás e tal. Quer dizer, tá tudo ali, o mundo sustentável já foi inventado. Não tem. Então, assim, enquanto a gente não conseguir desentortar isso aqui, esse olhar que a gente entortou, eu acho que vai ser difícil da gente, enfim, sair dessa. Muito bom, meu. Você falou quase a metade da próxima pergunta para você, mas eu vou ter que elaborar aqui uma outra, Vai ser mais curto. que era exatamente esse ponto. Mas vamos lá. Lígia, a tecnologia acelera mais rápido que a consciência humana, cara. O que colapsa primeiro e como evitar? Pô, essa vai boa, hein? Quando veio. Não, eu tô parada, não acelera mais rápido. Eu não tenho essa afirmação dentro de mim, tá? Que de repente ela acelerou mais rápido. Ela é uma dança. Tudo aquilo que a gente desenvolve a gente de volta. É um preceito do design esse. É que é um ponto cego enorme, seja para as organizações, seja para os estudos que a gente faz. Por isso que a gente se gosta tanto, porque poucas agências de futurismo, e a gente vai em coisa no mercado, né? Daqui fora, os S's, os X, os W's. É uma pancada de gente que só fala de distopia. Eu não acho que a gente acelerou só a tecnologia. Eu acho que a gente acelerou foi a dança, né? Nos últimos 10 anos que a gente ganhou esses espelhos escuros aqui, a quantidade de aplicativos que nasceram, para mim, tem uma proporção real com a quantidade de terapias, de conversas de propósito, de gente buscando saúde mental, desenvolvimento. Só que ninguém conta, ninguém contabiliza. E aí, dessa dança, sai esses novos humanos do outro lado e a gente tem que ficar contando de think tank que gosta de gente para que isso possa se expandir. Se vocês olharem para trás, provavelmente essa última década foi não só a que vocês mais aprenderam sobre tecnologia. Levanta a mão se foi a década que vocês também mais aprenderam sobre vocês mesmos. Então, tem alguma coisa acontecendo que a gente não está trazendo, né? São essas pessoas que estão chegando na sua equipe, na sua equipe, na sua equipe, na sua equipe, na minha equipe.
E elas vão chegar mais preparadas, né? Não é sobre alta performance. Para mim, alta performance é alta velocidade para lugar nenhum, isso chama-se montanha-russa. O que a gente precisa é, de verdade, performances mais integrais. Eu não acho. A minha afirmação básica no estudo que o André colocou aqui, que é o de novos humanos, ela é a tecnologia, e aqui a gente está agora, é a IA, ela não é criativa. Ela é misturadora de repertório veloz. Ela não vai ter consciência, porque consciência tem a ver com viver num clone biológico, né, amigo? E você levou esse clone biológico para cá, seus 5 sentidos estão capturando vida, você vai para casa, vai fazer uma série de processos neurais e vai gerar memórias, e essas memórias vão te dar conhecimento, desenvolvimento e consciência. Cara, isso é muito elegante para dizer que a gente não desenvolveu tão rápido. E hoje, eu acho que a gente está mais aberto a falar de uma coisa que eu acredito que o humano é, que ele é um ser trimembrado. Ele é corpo, tem o corpo físico, ninguém duvida. Tem o corpo emocional, que eu vejo muita liderança com muito poder, que não fez o trabalho emocional e psicológico, e tem corpos emocionais de adolescentes. Porque todo mundo fala da criança ferida, mas ninguém fala do adolescente não pertencido, que gera todos os processos egóicos que a gente vê em muitas lideranças, com muito poder na mão. Mas o mundo dos negócios está começando a perceber que tem um terceiro pilar, que é: eu sou corpo físico, corpo emocional e eu sou corpo energético, porque a gente chega no fim do dia e fala: o que eu tô cansado, eu tô sem energia. O que é esse invisível, né? Que a gente vai ter que trazer à mesa de novo. Então, eu acho que a gente não está menos veloz. Eu acho que a gente só está no ponto cego. E tem muita gente hackeando o sistema aí. Muita gente. Se a gente soubesse de tudo que está sendo criado a partir desse pressuposto de consciência, semana passada, quem acompanhou algumas coisas que eu estava fazendo, a gente trouxe o professor Peter Mary. Ele é um inglês. E ele foi sócio do Don Beck. Quem gosta dessa espiral dinâmica que eu falo aqui, o Don Beck foi quem criou, o Wilber foi quem expandiu, e ele era sócio do Don Beck. E ele trouxe a proposta da gente fazer performances integrais na vida. Que a gente não deixe de observar essa possibilidade de janela imensa dos próximos 20 anos. Acho que aqui todo mundo tem idade para estar vivo. E não vão ter outras pessoas, gente, somos nós. Nós somos aqueles por quem a gente está esperando, tá? É a gente que vai ter que tomar as decisões. Então, que elas sejam mais conscientes e mais integrais. Muito bom. Denis, vamos agora para você, vamos para falar como a Maria gosta, as corporações. Oba! Vamos lá, que você que passou por Nestlé, Coca, como é que você vê o papel das grandes marcas na reconstrução do tecido social nos próximos anos, cara? Cara, essa é uma ótima pergunta. Eu acho, uma das coisas que eu sempre gostei de trabalhar em empresa grande é que você tem um esforço grande para fazer as coisas, é difícil, organizações matriciais, etc e tal. Você tem que ter os seus chakras bem alinhados, assim, para conseguir fazer as coisas andarem, né? Mas eu acho que quando você consegue acertar um ponto, mudar, conseguir fazer alguma coisa nova, você tem um impacto muito grande. Isso eu acho demais, assim. Então, eu aprendi uma vez, me colocaram num belíssimo desafio, eu falei assim: Denis, isso é muito disruptivo, cara. Vamos fazer um projeto aí, queria você lá. Eu falei: pô, vamos lá, né? Logística. Eu falei: pô, não sei nada de logística, não tem nada de sexo em logística. Futuro, cara. Coisas prateadas, voando, logística, cara. Aí ele falou assim: cara, mas se você fizer um detalhe ali, arrumar, conseguir entregar de moto, já é um saving, já é uma possibilidade, já é um impacto absurdo na organização. Então, acho que pegando muito gancho do que está sendo comentado também, a gente está olhando para frente, mas tem essas coisas que estão perto da gente, que podem ser repensadas, organizadas, provocadas, desafiadas, e que de alguma forma fazem muita diferença nesse presente, liberam espaço para a gente aprender, para a gente conseguir se conectar melhor, para a gente conseguir entender o que a gente está passando, né? Então, eu entendo que as coisas são muito relacionais, né? Não é só uma questão do que a gente está olhando, mas elas se relacionam de um jeito muito interessante, e que a gente consegue, e a gente precisa muito ter algum tipo de banda para ler essas coisas, porque se a gente ficar só rodando, entendendo isso, a gente não consegue, como é que eu posso dizer isso? Uma coisa que eu aprendi muito estudando na academia, no mestrado,
foi que a gente tem que falar com a voz dos outros, né? A gente tem que conseguir buscar essas referências para construir o que a gente está falando, como a gente quer se aproximar, como a gente quer construir as coisas. Então, se a gente conseguir estruturar, dizer por quê, validar essas coisas, ter as boas conversas, aí a gente tem muita mais chance de acertar, né? E olhando para Foresight, a gente fala de cenários, porque cenários dão essa precisão para a gente de ir além da certeza. A gente começa a falar de clareza, que eu acho que esse é o grande ponto, assim, numa época que está todo mundo, e nas corporações especialmente, que você tem que sentar na mesa e falar assim, e aí, como é que vai ser? Qual que é a resposta? O que a gente compra? O que a gente corta? O que a gente faz? Tem que ser preto no branco. A gente fala do erro, fala de um monte de coisa, mas para mim, cara, isso é o maior bullshit, assim, na minha opinião pessoal. Porque todo mundo quer certeza. Então, cansado de ter que acertar e errando muitas vezes, eu acho que o que eu tentei propor é, metodologicamente, com o meu trabalho, demonstrar que é possível trazer olhares de futuro, de 10 anos e jeitos de fazer, de programar cenários, de entender, através dos sinais das possibilidades que a gente está fazendo, e dizer para eles assim, ó, se a gente for nesse caminho, temos uma chance maior. Se a gente quiser influenciar esse outro caminho, é menor, mas talvez o ganho seja muito maior. Qual que é o jogo que você quer jogar? E aí tinha um presidente que falava para mim assim, Denis, quando eu falava de 10 anos, etc., ele falou assim, Denis, no futuro, todos estaremos mortos. Ele fazia questão, assim, nas reuniões. Ele falava, sim, provavelmente, mas aqui o desenho é como é que a gente consegue olhar para lá e falar assim, para chegar lá, o que eu preciso fazer hoje? Às vezes a gente está falando, por exemplo, de AI, de uma ferramenta, alguma coisa que a gente cita aqui, e, cara, o caminho mais rápido é você entrar lá no YouTube, ver um moleque de 15 anos mostrando como é que faz um character fixo de vídeo de AI. Aí você fala assim, pô, dá para fazer, então. E você aprende rápido. Então você fala assim, pô, eu quero ter todo um investimento de mídia, criativo, de transmídia que eu faço, eu preciso baratear, o web generativo, o AI generativo vai me entregar esse tipo de valor. Mas você precisa começar aprendendo agora, testando agora, se conectando com quem está fazendo agora. E fazer essa ponte assim, dos 10 anos, para mim, é muito básico e não é tão longe. É só uma questão de como você projeta, de como você constrói os cenários, para você ter mais ou menos clareza para onde você vai. E de uma forma, que eu gostei muito da palavra que ela usou, elegante, você sai desse lugar da bala de prata. Né, o que é o futuro AI? Que nem o futuro... Tinha aquela frase, qual que é o Uber do meu negócio? Lembra dessa? Lembra? Qual que é o Uber do agro? Porra, Uber do agro? Cara, calma. Entendeu? Então agora é tudo AI vai resolver. Mas tem esse lugar, né, cara, de você projetar, de você tentar reduzir, tomar decisões melhores. E decisões melhores ajudam todo mundo. Tá? Você vai fazer, não está sendo gravado, então eu vou falar, não vai fazer menos cagada. Vai ser mais fácil para todo mundo. Desliga ali, viu? É. Pô, corta então. Não foi um palavrão, assim, né? Mas, enfim, pelo menos não é ao vivo, você consegue editar. É isso, eu vou parar de falar. Não, beleza, vamos lá. Muito bom. Juliana, eu queria agora ter um insightzinho, mas não da BASF, mas muito mais do ponto de vista desse conhecimento de 15 anos aí que você tem nessa área química, de biotecnologia e AI. O que ainda é pouco compreendido pelo público, mas com potencial de transformar silenciosamente a vida de bilhões de pessoas. Bom, primeiro, Denis, me identifico com você, com tudo que você disse aqui, ó. Tamo junto, pronto. Bom, falar um pouco aqui do contexto, tá, André, de que a gente vive hoje. A BASF é uma indústria química, tá de pé faz mais de 150 anos, e toda essa longevidade da empresa não foi construída à toa. E a gente está falando de uma indústria química que vende produtos para mercado B2B. Então, a gente tem de clientes que vão desde Braskem, vai para uma química pura, até para Natura, nos cosméticos aqui que muitos de vocês usam hoje em dia. É uma vida para aprender tudo que a BASF faz. Eu sou formada em administração de empresas, eu não tenho formação técnica. Até hoje eu descubro aplicação de produtos dos nossos ingredientes que vão em determinados produtos. Dando exemplo para vocês aqui, até para curiosidade também, a cor da gema do ovo é determinado por a nossa linha de carotenoides. Então, por isso que uma gema de ovo é mais ou menos amarela, entre outras 1000 descobertas aqui que a gente tem. Por isso que a gema é mais ou menos amarela. Então, tem solução aqui para um portfólio muito amplo.
Eu estou nessa jornada aí de inovação aqui desde 2018, e é esse o desafio aqui que os profissionais de inovação, transformação digital aqui enfrentam, né? A empresa se sustenta durante todos esses anos porque tem uma razão, um propósito de existir, só que a gente não pode ficar onde a gente está aqui estagnado. E até inspirada aqui um pouco pelas frases aqui, pelos comentários aqui do Denis, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje para esse profissional disruptivo, alta performance aqui, ou como a gente for aqui nomear, eu acho que é entregar o presente. Quando eu falo entregar o presente, é isso aqui, né? Entregando o resultado aqui no hoje, mas financiar esse futuro, que é o que a gente está aqui conversando, a apresentação de vocês aqui maravilhosa, com a curadoria aqui que o Duda mencionou, né? Uma curadoria que nota 1 milhão que vocês fizeram. E aqui falando da gente especificamente é de uma indústria química. Então, a gente não pode perder esse olhar do futuro, só que a gente tem aqui esse financiamento de futuro com esse olhar aqui no momento atual, entregando resultado. Muito bom. Agora eu vou para a última pergunta aqui, para o Mastrotti, e depois eu vou abrir, né, para vocês. Deve estar cheio de perguntas aí na cabeça de vocês. Vamos lá. Mastrotti, na sustentabilidade, né, é meta e narrativa, né? O que a SG ainda não entende sobre o comportamento dos não convertidos que trava a regeneração? Essa é boa. Bom, primeira coisa é, eu tô voltando da COP, né? Aí eu até fiz o uniforme da firma para ir para a COP. E é interessante, né? Você vê um mundo, aquelas discussões e ali, só para pegar um exemplo, né? Muita gente falando de boca cheia, né? Não, a minha empresa tem um compromisso net zero. O que quer dizer isso? Você pode ler da seguinte forma: olha, eu prometo que eu vou continuar, né? Vou parar de piorar. Essa é a promessa, mais ou menos, que o cara está fazendo, não é isso? Quer dizer, tipo, eu não vou botar mais, né? Não. Então, eu acho que tudo que vocês trouxeram aqui, né? Quer dizer, já faz um tempo, né? Que essa história, né? Eu peguei todas as fases lá do responsabilidade social corporativa. Bom, já tá sopa de letrinha, já passou todas. Só que tem um negócio que é o seguinte, e aí tem a ver com aquele disruptor que eu estava falando antes, money rules, né? Então, assim, óbvio que se você não garantir o trimestre, não vai dar para garantir, estaremos todos mortos no futuro, como dizia o chefe do Denis. Mas, assim, eu acho que a gente é muito ruim de fazer conta, né? Então, por exemplo, eu passei por uma grande empresa de construção e tal, que fazia desses projetos gigantescos aí. E aí, quando você pega e transforma as pessoas em números de planilha, né? Então a conta é mais ou menos assim: olha, isso aqui precisa 5 anos para fazer. Não, o governo vai te dar 2 anos para fazer. Bom, então eu pego esse número de pessoas e multiplico por. Né? Não, não é. Não é, porque você vai para o meio da Amazônia, você coloca 20 mil homens de 18 anos num canteiro de obras, num lugar que é rota de tráfico de drogas, todos cada um com seu celular, pegou fogo. Foi o maior prejuízo da história desse grupo centenário. Então, assim, para mim, eu acho que, puxa, eu tive pelo menos dois grandes mestres, assim, um deles é o Yunus, que inspirou a BNTV, e o que eu acho que eu mais aprendi dele é o seguinte: a intencionalidade. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Como é que foi assim que ele criou o microcrédito, foi assim que ele criou negócios sociais, foi assim que ele... Mas eu acho que e é difícil, né, a gente falar de ética no mercado financeiro, né? Lembro aqui da nossa finada, como é que ela chamava? A Hazel Henderson, enfim, tem umas causas que parecem que são quase que, né? Vamos falar de ética no mercado financeiro, nós vamos falar de longo prazo na indústria que está focada de colaboração. Como é que a gente fala de colaboração no setor industrial, né? Então eu acho assim, que a gente precisa, eu estava falando que a gente faz conta mal, eu acho que uma coisa é fazer conta, né? Então é o seguinte, não dá para você privatizar ganhos e socializar a gente chama de externalidade, né? Não pode ser um nome pior, né, cara? Porra, externalidade do quê, meu amigo? Né? Aonde é externo? Só se for da sua fábrica, né? É isso. Então, assim, isso aí, essa equação a gente não fechou, né?
E para mim a resposta é um pouco simples, assim, eu acho que, infelizmente, vai ter que passar por regulação, vai ter que passar por taxação, vai ter que passar por precificação. Então, esse estrago coletivo tem que ser precificado, essa conta tem que ser rateada, tem que transformar na mesma linguagem, porque senão aí você só aumenta a disrupção, né? Então, assim, resultado do trimestre não considera isso, isso, isso e isso, e aí é isso, né? De novo, é a mesma. Por isso que eu acho que você falou que eu tinha respondido metade da pergunta, porque é isso. Eu acho que, de novo, é essa coisa do individual versus o coletivo, né? Então, o quanto que esquecer que tudo, e aí pode ser pessoa, pode ser empresa, pode ser em qualquer nível que você olhar, depende do coletivo, vem do coletivo. É que nem essa relação que a gente tem com a natureza, né? Que é um negócio bizarro, né? De olhar e achar que é um almoxarifado, né? Caramba, a sua empresa não vive sem indústria, sem a natureza, né? Ninguém não tem essa relação. E nem sem os outros. E nem sem o tecido social, né? O Fábio Barbosa tinha uma frase já de 50 anos, né? Que ele fala que isso não dá para ir bem num lugar que vai mal, né? E é isso que a gente está fazendo, né? Eu acho que... Então, acho que assim, a questão de... Pode chamar do que quiser, daqui a pouco eles arrumam outra sigla, né? Eu fiquei feliz com o ESG, na verdade, porque foi a primeira vez em que o mercado financeiro deu o tom, fez a pergunta, né? Falei, e aí, tal? Então, assim, aí já é legal. Aí já é legal porque tem um pouco a ver com essa reconexão, né? Então... Só que aí é isso, aí passa primeiro o vento que deu ali, chacoalhou, e aí já mudou, já, a agenda woke já faz mal, já vamos tirar também. Então é isso, eu acho que enquanto a gente não recuperar a intencionalidade, aquele negócio de... As perguntas, tem várias pessoas aqui de conselho, né? Eu também fui fazer meu curso lá para participar de conselho, mas é isso. Que perguntas que devem acontecer num conselho? A do trimestre, a da saúde financeira, essas daí vai acontecer, pelo amor de Deus. Se não acontecer, realmente, aí você está com um problema. Agora, assim, as perguntas maiores não acontecem lá, né? A gente não é nem treinado, nem preparado para fazer essas perguntas, mas elas têm a ver com o coletivo, elas têm a ver com os seus impactos, suas externalidades, os seus, né, como que no fim do dia nada mais é do que ético, né? É ético ou não é ético, né? Então, Muito bom. Pessoal, agora aberto aqui as perguntas aqui. Vamos lá. Boa tarde, tá ligado? Boa tarde, pessoal. Me chamo Kaique. Eu sou funcionário da Basf aqui também, mas lá de Batistini. Eu queria perguntar para a Lídia o quanto ou como você acha que a realização pessoal pode impactar na performance da empresa ou performance da pessoa. Acho que o exemplo do Denis trouxe uma pequena resposta para mim disso também, quando ele comentou que chegou em casa e queria programar e queria fazer aquilo porque queria e mesmo se não tivesse utilidade ele faria. Aí eu queria escutar um comentário sobre isso. Obrigado. Muito bom. Perto da minha terra também, lá do ABC. Essa saúde, né, que hoje a McKinsey já fez um reporte, né, que é a tal da saúde espiritual nas empresas, ela vem com a autorrealização. A tal da pirâmide que a gente acha que é de Maslow, ela termina no self-esteem, né, nessa autorrealização. A pirâmide não é dele, tá, gente? Os estudos, sim, alguém foi lá, pôs em formato de pirâmide, mas ele nunca fez em formato de pirâmide. E aí, desse lugar, ele morre antes de falar o que vem depois dessa autorrealização. Então, para todas as jovens lideranças como você, essa autorrealização ela é muito importante nessa primeira década e meia das nossas carreiras, porque a gente veio de uma jornada educativa que ela é basicamente intelectual. As empresas são a nossa jornada educativa experiencial, porque a gente não tem outro lugar para experienciar. E, geralmente, as coisas começam a ganhar uma camada para além da autorrealização quando as pessoas vão chegando ali nos 35, que aí a antroposofia explica os setênios, né? Que setênio você está? Dos 35 aos 42, você vai buscar o que, de fato, depois de tudo que você experimentou e estudou, né, que a sua autorrealização foi de fato aplicada, para que, de fato, você saiba o que é inédito em você.
No mundo onde a tua IA vai ser a alma de um clone, que vai parecer a tua cara, holograficamente ou em 3D, a internet vai ser de corpo inteiro, você vai experimentar as coisas a partir de sensores conectados a tudo isso. Se você não buscar quem você é, né, conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. E se ele fizer isso melhor do que você, desinformação, miss or this, vai ser brincadeira de criança. Então, o meu convite é, conquistou esse autodesenvolvimento, essa autoestima, esse lugar, né, no trabalho, porque é vital para você performar, vai buscar o seu ineditismo, essa imagem interior, nessa inner image, porque ela vai ser muito importante a hora que os seus principais sentidos te enganarem. Imagine na internet de corpo inteiro, quando o que você vê é altamente verídico assim para os olhos, o que você escuta, a voz da pessoa que você conhece é igualzinha. O que vai fazer você transitar pelo mundo se não for um grande senso interno de ineditismo? Eu apoiaria por aí, mas o primeiro passo é isso que você disse. E os impactos no trabalho são reais. Adalberto, eu tenho uma pergunta. Se fala muito, né, nesse momento da inteligência artificial, do declínio cognitivo, né, dessa ansiedade do declínio cognitivo. É isso mesmo? Declínio cognitivo ou transformação cognitiva, né? Vale a pena tentar se manter não sintético? Olha só, semana passada eu tive no lançamento de um estudo que fala justamente sobre isso. E ele era um pouco fatalista, assim, falava de um monte de coisa, um monte de coisas ruins a respeito, assim. Vários impactos, vários vídeos horríveis, enfim, uma coisa muito distópica, assim. Assim como ela, eu também não entro só nesse lugar Black Mirror, assim, sabe? Eu acho que tem um lugar, sim, que vai mudar, vai se transformar, mas eu vou te falar, assim, pessoalmente pra mim, porra, muita coisa que eu não sabia, hoje eu sei e eu consigo fazer. Então pra mim é demais, assim. E uma coisa que pra mim é um baita de um paradigma ainda, que sai um monte de pesquisa que todo mundo usa, o ChatGPT todo dia, pra isso, Gemini, fazer imagem, não sei o que, não sei o que. Mas eu não vejo as pessoas fazendo isso a fundo, assim. Lá pra, quando foi agosto, alguma coisa assim, eu lancei um disco que eu fiz com AI. Eu não sei tocar nada, mas eu sou DJ há uns 20 anos, assim, e, puta, eu gosto muito e conheço um pouco do assunto. Então eu consegui fazer umas coisas que eu falei assim, ó, isso aqui dá pra enganar bem, isso aqui parece bom. Passei pra alguns amigos, alguns gostaram, outros não falavam mais comigo. Tudo certo. Um monte de crítica recebi também, um monte de gente falou do aspecto humano, etc e tal. Mas tem uma coisa interessante, você estava falando do clone, etc e tal. Uma das críticas que eu recebi no disco foi assim, pô, o disco da Gal, não sei o que lá, quando ela dá uma respirada que ela vai cantar, ela vai num nível ali, tem um certo erro, um certo jeito de fazer. Isso é incrível mesmo, mas nós humanos muitas vezes a gente não é tão especial assim. A gente tem nossos padrões de erro também, então tudo isso acaba sendo mapeado. E a gente acaba encontrando jeitos de simular isso de uma forma muito poderosa, né? Eu estava falando agora de internet, de corpo inteiro. Tudo isso para dizer que, a princípio, tem um barulho, um ruído muito grande que faz com que essas coisas pareçam muito negativas, e eu acho que tem muitos aspectos que de fato são, muitas formas de consumo que são, mas se você conseguir de alguma forma, de novo, dar esse passo para trás, enxergar e tentar usar isso a teu favor para você melhorar, para você conseguir, eu não queria usar a palavra produtividade assim, mas conseguir realizar coisas que eram muito difíceis ou você não conseguia, com mais qualidade e aprender e com coisas que especialmente que você conhece um pouco, que você vai conseguir aferir se aquilo é bom ou ruim. Muitas coisas, por exemplo, de geração de imagem que um ano atrás eu usava e eram muito ruins, hoje em dia estão muito, muito boas, então eu consigo voltar lá e ver a evolução desse negócio que é muito rápido. Então acho que tem esse lugar assim que não é tão óbvio e que exige um esforço nosso pessoal de encontrar onde essas coisas vão ser benéficas pra gente, em vez da gente só usar isso como mais uma, não diria nenhuma muleta, mas uma forma de capturar nossa atenção, de distrair, de fazer coisas engraçadas. E eu acho que a epítome disso, assim, da parte negativa é
negativo, não vou usar essa palavra, mas essa parte esquisita, mais bizarra, é aquele aplicativo que a OpenAI lançou, que é o Sora, que só tem pro iPhone, mas ele é basicamente um TikTok só de vídeos gerados com AI, super bizarros, mas você perde um puta tempo naquilo. Desculpa. Pi! Você perde tempo naquilo. E será? E aí você fica lá olhando, e você perde o tempo. Pô, é uma distração, nada contra também. É o que a gente vai, talvez, ver de um jeito mais cinematográfico, mais incrível. Ter filmes e Netflix e plataformas de vídeo personalizadas. A gente vai provavelmente chegar nesse lugar. Mas encontrar esse lugar, assim, onde a gente consiga usar isso a nosso favor e que a gente faça essa use isso para impulsionar a nossa autorrealização. Não chegar, eu tenho menos de 33, então não cheguei nessa fase ainda da vida. Mas para conseguir chegar lá, eu acho que é uma jornada que pode ajudar muito, mas exige um pouco de trabalho, não está escrito em lugar nenhum, vai ter que experimentar e vai ficar um pouco ruim, vai ficar um pouco bom até ser. Mas é isso, tem que nem ela falou mesmo, de ser intencional nessa busca. E aí eu acho que você consegue encontrar coisas bem interessantes. Estou falando demais já, mas a última coisa, tem tantas ferramentas, tantas possibilidades que o que você pode achar que é impossível para uma pode, na verdade... Sou eu que estou tocando? Não, não sou ufa. Que pode justamente entregar resultados melhores. Às vezes você usa uma coisa e fala, putz, isso aqui só dá a resposta errada, mas tem um que pode entregar legal. E aí você vai encontrando, vai navegando e vai resolvendo problemas, que eu acho que no final do dia é um jeito bom de tangibilizar isso. Pode cuidar. Eu use Uhum. Baratema, né? Também com a fonte verdadeira. Ou é mais importante agora que para a consequência para você e para os que você gosta aqui assim colocar. Essa questão é importante porque eu não sei mais sabe capaz de identificar o verdadeiro. Nossa, pergunta incrível. Esse mundo de pós-verdade, etc, tal, não é uma coisa que eu tenho um profundo entendimento. Mas eu vi essa semana um podcast do cara que eu acho que é o CEO da Quest, que ele tá falando do povo brasileiro, assim, de como se divide, de como o povo brasileiro entende as coisas, etc e tal. E uma das coisas que tem lá eu achei muito interessante é o seguinte, que muitas das coisas que as pessoas acreditam, usam como valores, e se norteiam para tomar decisões, fatos que elas colocam são errados. Os fatos não são concretamente fidedignos ao que elas estão acreditando. Então elas imputam a uma pessoa, a um grupo, etc, coisas que não são verdadeiras. E elas colocam todo um sistema de decisões e de crenças em cima disso. Então, já sai desse lugar, sabe, da gente querer construir nosso mundo e a gente tende a acreditar, abraçar esses valores e construir até essa fantasia. Então, entrando nesse lugar da fantasia e o que é verdade e o que não é, acho que a gente consegue se informar bem de uma forma que a gente está perto, a gente consegue ver o que está em volta da gente, mas diferenciar isso vai ser muito difícil. Mas antes de passar para a Lígia, eu vou só fazer uma anedota, assim, porque os caras falaram que agora na eleição na Índia teve um monte de coisa de fake news, de coisas geradas, que causou muito lá. E aí eu falo, cara, isso no Brasil não vai funcionar nada, porque as coisas no Brasil são tão muito loucas, que, tipo, não é só um fake news de um cara falando uma coisa, isso não vai colar nunca, tem que ser uma coisa, assim, insana. Esse é o nível Brasil, assim, de fazer as coisas. Então, é difícil gerar uma coisa tão maluca. Eu só quero dar uma provocação, não vou nem falar nada. Eu não sei por que a gente chama de era da pós-verdade. O que de fato foi verdade antes, entendeu? A diferença é que a gente tinha canais muito específicos de chegar à informação, seja ela por entretenimento, por mídia, por universidades. Era uma única verdade. E a gente está em tempos onde a gente pode checar, né? Essa consciência coletiva, metade do cérebro da população humana está interconectado. Imagina quando a gente tiver infraestrutura, a gente sair desses bolsões de miséria e ter todos os cérebros interconectados do planeta. Já a gente vai comentando um em cima do outro. Mas é isso. Olha, eu falei que tem que pegar o negócio, é o coletivo aí, a gente tá indo bem. Não, é que é assim, né? Quando eu nasci, tinha o Estadão e a Folha, né? Que davam, e a Globo, que dava notícia. Hoje em dia eu dou notícia, qualquer um aqui tem site, podcast, post. Então,
Exato. Então, assim, antes tudo bem, talvez fosse mais fácil, porque tinha duas para checar. Se essa aqui tá igual àquela, então deve ser, né? Agora tem 7 bilhões. E aí? Qual que? Comparo com o quê? Tal. Então, assim, todo mundo virou produtor de conteúdo e de. Aí ficou difícil, cara. Deixa eu fazer só uma provocação aqui, e eu quero só aproveitar. Ah, o Zé não tá olhando pro celular, né? Ele é o pai dos clones. Eu quero que você ajude. Eu quero que você. Eu quero que agora você responda essa questão dele, porque assim, ele é o pai dos clones digitais e eu quero que você fale um pouco dessa parte de verdades aí. Nossa. Ah, mas é sempre assim. Eu estava pensando, assim, estava falando com um amigo que ele é professor no IE na Espanha, né? E ele fala, nossa, a gente passou de ter um mundo onde a inteligência era escassa e a gente começou a ter uma abundância de inteligência, né? E aí, refletindo um pouco com ele, depois eu pego o gancho com os clones, né? A gente passou de gastar muito tempo para aprender técnica para fazer as coisas, né? E demorava para você aperfeiçoar, né? Para de fato ter uma excelência, né? Nas entregas. Agora o Kevin falou, o Denis falou da questão das tecnologias para te ajudarem a entregar mais. Então assim, você vê, a inteligência aumentou, abundante, tem tecnologias e as suas entregas na verdade vão crescer, né? Então o gancho com os clones é tudo que você aprendeu, tudo que você tinha com inteligência agora é escala infinita, né? Então, eu acho que a labor nossa, o nosso trabalho é muito mais a questão de curadoria, como é que a gente vai ter um propósito de uso de toda essa tecnologia que agora é infinita e está disponível para todo mundo, né? E aí a gente fala muito na empresa, quando a gente faz consultoria, do novo conceito de IKL, que é o Infinite Knowledge Legacy. Então, esse legado seu, que de alguma forma reúne tudo isso, a gente vai ter que ser os donos, né, do propósito dele. E esse que eu acho que é o desafio. Acho que é por aí vai. Muito bom. Deixa eu fazer um comentário. A gente não quer ir embora. Deixa eu só fazer um comentário muito rápido. Eu tava lembrando que ela tava falando da Globo, do Estadão e etc e tal, de onde vinham essas coisas, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante. Tem uma música que eu tava ouvindo, tem até um documentário sobre isso, de uma banda que eles falam assim: Freedom of choice is what you got. A liberdade de escolha é o que você tem. Freedom from choice is what you want, entendeu? Você não quer ficar escolhendo o tempo todo também. A gente fala, eu quero escolher, eu sei que eu quero. As pessoas também querem ligar o piloto automático, entendeu? Muitas vezes a gente não tem tanto saco pra buscar tanto, pra ir tanto, assim. Então, é importante lembrar também que muitas vezes a gente não quer ser incrível o tempo todo. Então, temos nossas limitações e aceitar e lidar com ela é importante. Pode devolver pro André antes. Pessoal, antes, a gente vai fazer, eu acho que mais 3 perguntas, mas Juliana, eu sei que você tem horário. Desculpa só. Pessoal, obrigada. Obrigada a vocês também por eu aprender coisa com vocês. Desculpa que atrapalha, tem uma emergência pessoal, tem que sair mesmo, a gente tem que sair 4 horas, tá bom? Espero que tudo bem. Obrigada. Vai lá. Oi, Lígia, eu super concordo com você que nós somos quem estamos esperando, né? Mas tem 2,7 milhões de nós que são professores em escola. Aí eu queria fazer uma provocação meio ping-pong para vocês 3. Quais são uma competência só que vocês acreditam que seja fundamental que esses 2,7 milhões de brasileiros ensinem nas escolas para os seus, enfim, para os outros milhões de jovens que estão vindo, né? E não vale falar pensamento crítico. Maravilhoso. Posso começar? Partindo do pressuposto que conhecimento vai virar commodity, porque a gente tem óculos, né? Ray-Ban Meta, sei lá o quê. Minha IA fala pela haste do meu óculos de sol da Ray-Ban, vibração intracraniana, tem uma IA falando na minha cabeça, e ela é meio ruim, mas ela vai ficar bem boa daqui uns 5, 10 anos. Conhecimento commodity, então, para mim, o principal ponto dos professores, e eu trabalho muito com a rede de educação, né? Presença. Os professores não estão presentes, os alunos não estão presentes. A gente está perdido entre o conteúdo, uma tela e os afazeres. E eu tenho uma filha de 5 anos. Eu só consigo ensinar ela de verdade se eu estou presente.
E eu não perco nunca para tela nenhuma se eu estou presente. Nem sempre eu estou presente. Então, acho que daqui para frente, se você quiser educar alguém, seja no âmbito familiar, né, a presença é a coisa mais respeitosa que você pode dar para alguém. E se vocês defendem a nova parentalidade, que é a parentalidade, a educação de crianças e jovens e humanos por respeito, a presença para mim é o maior respeito. Em um mundo cheio de estímulos. Acho que é isso. Não, acho que não tem ping-pong. Presença. Depois dessa, eu tinha uma, mas não. Vou correr o risco de falar. Eu acho que até no contexto de corporação, assim, uma coisa que eu sofri muito foi a falta de coragem. Assim, para mim é coragem, assim, mais do que criatividade, tudo. Coragem de tentar fazer alguma coisa, coragem de estar lá, coragem de estar aqui, que nem vocês aqui sentados, ouvindo, escutando, cortando, ouvindo, refletindo, tomando notas, sabe? Eu acho que essas coisas acabam não sendo simples, né? Porque você precisa pedir para alguém, marcar um horário, avisar, não são triviais mais, né? Então acho que a coragem de fazer, e eu tive uma situação pessoal que eu tive uma líder que não tinha nenhuma coragem intelectual, especialmente assim, e era muito difícil. Você conseguir trazer coisas interessantes, coisas que iam dar resultado, coisas que eram potentes, coisas que eram transformadoras, coisas que estavam prontas para serem construídas e alguém, por difícil de entender como, né, talvez, enfim, capacidades que eu não tenho, mas acho que a coragem para mim é muito importante, a coragem de ir, entender, falar, desistir ou de tentar de novo. Acho que essa força de começar as coisas para mim, ou mudar e, enfim, ter esse norte para mim é importantíssimo. Então, acho que se conectam de alguma forma, né? A primeira parte da pergunta é se vocês acreditam que o ser humano ele é essencialmente o mesmo dessa geração, de gerações passadas, 1000, 2000 anos atrás. E se a resposta para ela for sim, não estaremos condenados a superar mais essa disrupção tecnológica, assim como nossos antepassados superaram todas as que foram colocadas para eles, independente da complexidade, ou seja, com dor ou alegria, evoluiremos de qualquer maneira. Quase tô levantando pra te dar um abraço. Tô energizado, cara. Eu acho que tem que ser sim, né? Eu vou passar pra esse comentário, mas sim. Na minha parte. Pai, você quer? Well, base me. Tudo que eu falar, depois eu vou dar 3 podcasts, porque eu sou a pessoa dos podcasts, eu tenho 3. Em voga, né? Eu acredito que é a nova tradição oral. Em algum momento a gente vai entrar na internet 3D e reviver todas essas conversas, né? Mas para dizer que eu tenho um podcast chamado Origens, que eu brinco que eu visitei mais pirâmides do que shopping centers, porque sou apaixonada pela tecnologia, mas, sei lá, quando eu tinha 15 anos, eram os deuses astronautas no meu colo, e aí tinha um ser lá, mexicano, tolteca, em cima de uma máquina, só que era 95, eu tinha acabado de ganhar o meu computador, e meu pai parecia aquele rei tolteca em cima do computador. Então, foi determinante para escolher a carreira de estar na tecnologia, mas para cada momento que a IBM me mandava para um lugar do mundo, sincronicamente tinha uma antiga civilização ou um sítio arqueológico. Estava em Londres, tinha Stonehenge, estava na Cidade do México, tinha as pirâmides, você ia para o Egito, tinha... Tudo isso para dizer que eu fiz um TEDx chamado Tecnomagia, e lá eu vou contando esses paralelos, né? Parece que a gente está repetindo, mas é uma espiral. Por isso que a espiral é tão encantadora para mim. A gente vai passando, só que vai ficando mais largo, né, enquanto sociedade. Lá atrás, nesses povos que desapareciam, dos egípcios aos mesoamericanos aqui, que muitos desapareceram mesmo, a gente não sabe quem eles eram, tinha uma matemática, alta tecnologia, encontrando baixa humanidade. Eles sumiam, ou eles eram invadidos, ou eles eram escravizados, ou eles eram, né, desapareciam. A diferença é que agora o planeta é uma grande aldeia global, né? Se a gente continuar com a matemática de alta tecnologia e baixa consciência, a gente não destrói o planeta, né? A gente fala, vamos destruir a natureza. Quê?
ela dá uma chacoalhada, uma chuva maior, acaba todo mundo, entendeu? Nós, a natureza, somos destruídos pela grande mãe. Então, eu deixo essa provocação. A resposta é sim. Eu vejo pelas gerações, a gente faz trabalhos geracionais, né, para as empresas. A geração Z, ela vem com etos de eu quero flexibilidade no trabalho, eu quero mais verdade nas trocas, eu quero mais regeneração, eles nem gostam da palavra sustentabilidade também, e eles querem que tecnologia libere tempo. Só que eles não têm dinheiro. Então, eles precisam ir para os empregos tradicionais, e aí a caneta cai, e a gente não sabe como lidar com eles, é aquela confusão. Mas eles vão ter 40 anos um dia. O que aconteceu com a geração milênio, né? Que meio que a gente aqui. Não era a geração que queria chegar rápido no topo, porque sabia fazer alguma coisa mais rápido com a tecnologia? Mimimi, né? Geração mimimi milênio. O que essa geração mimimi fez? Foi lá e fez o ecossistema inteiro chamado startups. Que foi o quê? Faz mais rápido e hackeou cada uma das partes das indústrias. Então, assim, o que a geração, quando uma geração inteira está dizendo, não quero mais ter uma única identidade de trabalho. Ou melhor, não quero ter uma única identidade que é o trabalho, eu quero poder ser integral. A gente precisa entender o que vai acontecer quando eles chegarem aos 40 anos nas cadeiras de poder. Eu acho que eles vão trazer essa revolução consciencial. Então, tudo que eu faço de pesquisa tem um S entre parênteses. Então, tem o podcast Novos Humanos, S entre parênteses, tem o podcast Origens, S entre parênteses, e tem o podcast Crias, S entre parênteses, para poder olhar essa nova parentalidade, porque eu acredito muito nessas novas consciências como inovação. They are coming, we are becoming. Bom, vou dar uma resposta para você, fiquei mal. Não, uma coisa que me ocorre assim é a combinação. Tem uma palavra em inglês que é difícil de traduzir, que é nimbleness. Nimble é ter ginga, então você ter a combinação de nimbleness, de be nimble, então essa flexibilidade, essa malemolência talvez seja uma palavra boa. Então isso quer dizer o seguinte, é fluidez, você poder ir para qualquer lugar. Com o oposto disso, que é a rigidez, o non-negotiables, não é negociável. O quê? Valores. Então, o meu mestrado de biomimética, eu fui estudar as empresas mais longevas do mundo. Tem empresa de milhares de anos, literalmente, né? Mais de 1000 anos. Então, assim, e aí é isso. Tem vários autores que já foram estudar isso e tal, e isso tem muito a ver com a biomimética. Oi? As tem mais idade? Então eu vou te mandar minha tese. Não, mas é assim, milênio. O meu, que eu peguei uma de referência, é um hotel japonês do ano 700. Sim, mas a maioria está ligada à comida, está ligada a coisas que são bens de necessidade. Mas o que elas fizeram? Assim como a IBM, ela entende suas competências, os seus, né, que eu chamei de valores aqui. No caso, acho que para professor é valor mesmo. Porque é isso, precisa ter a presença, mas precisa ter a mensagem ali, o que ele não vai achar na rede, e às vezes não acha nem na casa dele, né? Ou dela. Isso, né, é uma coisa rígida, é uma coisa, não é negociável, não tem discussão. Combinado com, cara, cada idade tem uma situação e uma coisa, e é isso, assim, aquele professor que parou na apostila, que todo ano ele vem com a mesma, cara, e putz... Esse aí morreu, né? Esse aí não tem futuro mesmo. E acho que a tua pergunta é sim também, né? Eu também acho que o que eu vejo é o seguinte, cara, os humanos são os animais um pouco mais sofisticados, né? E mais sofisticado dependendo do ângulo que você olha, ou bem menos sofisticado, né? Porque assim, eles são muito menos adaptados à vida, né? À existência. Se a ideia é perenizar a sua existência, a gente talvez seja o menos evoluído, né? Porque a gente é o único que realmente bota em risco, sim, a gente, né? O último evento de extinção em massa teve um meteoro que é a força de 10 mil vezes o arsenal atômico que a gente teve no auge da Guerra Fria, né? Então, assim, e foram 5 esses eventos de extinção em massa. Então, assim, cara, você vai para Chernobyl e vê como é que tá hoje. Faz 40 anos aqui, 40 anos. A vida existe há 3,8 bilhões de anos. Então, assim, cara,
Não parece tudo que foi o homem que fez? Aqui em 1 milhão de anos isso aqui parece a floresta amazônica, cara. Então assim, eu não acho que é por aí. E aí eu acho que é isso. Eu acho que a gente é igual ou não é igual? Cara, quando você pega. Eu aprendi muito recentemente que a Amazônia foi cultivada pela, pela, pelas populações tradicionais que viveram milhares de anos ali. Então, assim, para mim era uma obra de Deus. Não, não é uma obra de Deus. Porque daí agora vocês começam a estudar as espécies, onde que ocorre, onde que não ocorre e tudo mais, e você vê que tem um cultivo, né? Então, assim, eu acho só que a gente tinha diferentes inteligências, diferentes competências, diferentes. Então é isso, teve mentalidade ocidental que fez a tecnologia. Cara, é ótimo, não tem problema nenhum. Eu acho que é só isso, assim, não, a gente não devia excluir, né? Então, assim, a gente quando tá falando de biomimética, por exemplo, a gente não tá falando para você ignorar a tecnologia. Vamos viver na caverna fazendo biomimética, ou fazer como fazer o Da Vinci. Não, não é isso. Então, assim, eu acho que a gente sim, é uma espiral, concordo com o que ela falou, porque a cada volta que dá desse negócio aqui, você sai num outro lugar, com outras ferramentas, com outro conhecimento, com outra capacidade, né? E eu acho que isso é o que mais mudou, a nossa capacidade de interagir, de entregar, de gerar, isso realmente está alucinado, né? Fora do padrão. Tem uma coisa também, só para complementar, quer dizer, que foi a experiência, inclusive, do Future Hacker, que é como a gente, assim, te fala com tanta gente diferente e como tem pontos de vista diferentes das ações. Isso é tão interessante. A riqueza, quando você vê que quando você começa a harmonizar as diferenças, é um estágio tão interessante de você querer achar que todo mundo acha que você acha, quer dizer, né? E a gente começa a enxergar com os outros, por outros filtros, e é muito interessante que você fica com um papel meio de voyeur, assim, eu falei, caramba, cara, como é que eu tô, olha, assim, eu tô fazendo né, tendo uma avaliação sobre um tema, mas não necessariamente a minha vivência talvez não seja essa, quer dizer, né, a de uma pessoa diferente, e quando você começa a colocar isso em conjunto, é muito interessante como você vê como a gente sabe cada vez mais aquela brincadeira, né? Cada vez a gente sabe mais que a gente não sabe nada, né? Assim, né? E a gente vai, e quanto mais a gente conversa com pessoas com visões diferentes, com vivências diferentes, né? Assim, como... da biologia que você vai ter certeza que no final Legal. Tem mais alguma pergunta? Hã? Ah, tá. Então tem mais uma. Ana? Ah, tá bom, tá bom. Pode... Não, mas eu não ia comentar, não é porque deixar. Não, tanto faz. Não, um comentário só, como atuante de IA, sendo premiada na mesa de honra por uma das atuações, né, que é inteligência artificial, fazendo um breve comentário sobre todas as perguntas aqui, né, mas eu acho que o caso... Oi? Não, o que eu queria dizer é na questão do que é o real, o que não é. Acho que o melhor exemplo disso é a questão da Magazine Luiza, né, que o personagem foi criado por IA e foi, né, assim, faz o maior sucesso. Hoje em dia foi contratado um personagem que não existe, que é uma IA, né, parece super verídica, para fazer, né, propagandas, fazer reality shows, entre outras formas. E a inteligência artificial, né, entre as empresas, ela pode ter dois papéis, né, otimização de custos, questão de resultados que podem, né, assim, conversas muito com pesquisadores do MIT, da Cambridge, a inteligência artificial ela também pode beneficiar a nossa saúde, pode otimizar atendimentos, etc., como todo mundo sabe aqui, né, que todo mundo aqui sabe de inteligência artificial. Mas eu acho que uma questão importante é checar a veracidade da inteligência artificial, porque ao mesmo tempo que isso pode ser um benefício, isso pode ser um tiro no pé. Vou dar um exemplo aqui. Esse ano, quem está aqui, alguns sabem, alguns não sabem, que me conhecem, eu sofri uma agressão covardemente pelas costas e eu tive uma lesão, graves lesões na cervical, na vértebra, no ombro, e eu me tornei PCD. E teve uma clínica, né, assim, que me mandou uma mensagem, etc. E
me mandando uma promoção de tratamento, tá? Porque eu sempre fui muito vaidosa, acho que dá para perceber, né? E aí perguntou, qual que é a sua dor, né? O que que você quer? E eu falei assim, bom, e eu me larguei, né, durante um tempo, porque é um trauma, um pós-trauma, então eu perdi muito cabelo, né? Tava totalmente diferente. E eu falei assim, não, eu queria conhecer, né, a clínica nova e saber quais são o que vocês podem oferecer, etc, tal. E aí eles me responderam, a gente tem isso, 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 e eles falaram de uma questão de tratamento de cabelo e uma questão de tratamento na pele, né, o tratamento preenchimento, esse tipo de coisa. E aí perguntaram, por que que você quer fazer? Eu falei, bom, eu sofro uma agressão, me deixei de me cuidar por um tempo e eu gostaria de voltar, né, assim, voltar com a minha autoestima. E essa clínica a inteligência artificial pegou agressão e autoestima e quero voltar a me cuidar e me manda mensagem pelo menos umas 3 vezes por semana. Olha, Nath, estamos aqui para te ajudar, para te auxiliar, para não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, a gente tem um combo aqui que por promoção para você vai fazer... Gente, para mim essa clínica está queimada. Ela está usando a inteligência artificial dela para me oferecer de um trauma que eu passei, vender os serviços dessa clínica, entre diversas outras coisas. Então, assim, essa clínica para mim é uma clínica que assim está totalmente queimada e para quem me perguntar, eu vou falar. São pessoas que se aproveitam do trauma dos outros, sendo que deviam apoiar, né, ao invés de tirar vantagem em cima da pessoa. Então, isso, né, meu comentário aqui em geral, falando tudo isso que eu quero dizer. A inteligência artificial pode ser uma ótima ferramenta, pode ser uma perfeita ferramenta, mas também pode ser de um uso que vai acabar com a sua empresa, vai acabar com a sua imagem, vai acabar com o seu perfil. É isso. É isso aí. É a tecnologia com consciência, né? Como diz a Lígia ali, né? Boa tarde, meu nome é Maria Cristina, eu estou aqui a convite da Maria, que a gente também veio lá da Universidade de Harvard. Eu não sou da área de inovação, eu não sou da área de tecnologia, mas muitas das questões que vocês falaram hoje têm tudo a ver com o que eu trabalho. Eu não sou geração millennium, eu sou baby boomer, mas eu me sinto Z. Eu morro de medo de fazer provocações, porque a última vez que eu fiz provocação em palestra, em evento, eu sofri um PAD, um processo administrativo disciplinar. Eu sou juiz aposentada, então vocês estão falando de verdade. Para mim é interessantíssimo falar de verdade, não só sob aspecto filosófico, mas a verdade não existe. E a gente, quando julga, você tem a verdade do autor, a verdade do réu, a verdade do juiz e uma verdade formal. Então, na minha opinião, a partir dessa experiência, eu acredito muito que não existe uma única verdade, a verdade real. A verdade é sempre formal. E é um aspecto bem filosófico, né? A gente poderia falar assim, dentro da minha área, que eu fui juíza do trabalho, hoje advogada, presido o Conselho de Relações do Trabalho da Fiesp. Então, assim, tem muitas coisas envolvidas, e o que mais se discute dentro de inovação e dentro de inteligência artificial são relações de trabalho. E a Lígia tocou num ponto bem interessante para a gente que lida com o trabalho, que é a presença. Isso me fez assim, refletir sobre uma entrevista que a gente fez com um camarada da área, um cientista de dados para trabalhar numa grande construtora, e que o sujeito de 22 anos começa assim: eu não vou abrir a câmera, porque a entrevista foi por vídeo. Eu não quero abrir a câmera para evitar viés, né? Para não saber se eu sou PCD, se eu sou negro, tudo isso. O meu trabalho é assim, eu tenho tais e tal formação, este é o meu portfólio. Eu quero trabalhar com projetos e eu pego no máximo 2 ou 3 projetos para cada 3 meses. Não me venha com essa de vir trabalhar todos os dias ou uma vez por semana. No máximo, eu vou a cada 2 meses, uma vez, e converso com uma única pessoa, porque eu detesto gente. É claro que não foi contratado. E aí eu te pergunto, né, a partir desse momento que você fala que na educação, educar é muito importante, a presença,
Como que você vê isso hoje no trabalho, já que existe essa nova geração que não quer estar todo dia no escritório, né? A geração Z, que não quer estar em cargo de liderança para evitar responsabilidade. E a gente vê as empresas pedindo para voltar para o trabalho presencial, e é o trabalho presencial que vai nos ajudar no crescimento da saúde mental e da saúde espiritual também. Como que você vê isso? É um desafio, porque são várias camadas, né? Geralmente eu chego e eu faço assessments de estágios de consciência para a gente poder entender em que década está estacionado o conjunto e o sistema de valores, tanto da empresa quanto das pessoas, por isso que eu uso de novo a espiral, né? Ela me ajuda a entender. Tem gente que está lá nos paradigmas de 90 para baixo, que era o mundo organizadinho, sempre presencial. Também, quando ele saía dali, ele ia para casa, a casa era casa, o trabalho era trabalho, e as coisas não eram levadas com a fluidez que ela é levada hoje. E tem gente que já está em 2060, então eu tenho quase 70 anos entre um profissional e o outro. E eu estou falando de sistema de valores, né? Para te responder, presença nem sempre é corpo físico no mesmo lugar. O que a gente ganhou quando a gente ganhou essas telinhas aqui inteligentes, o que a gente faz com o WhatsApp? Outro nome que eu dou para o WhatsApp é transmissão de pensamento. Até então, a gente tinha a presença de alguém, era uma presença espacial, estamos todos presentes, né? Agora, nesse mesmo lugar do espaço do nono, se você não estiver prestando atenção na minha voz exatamente agora, quem estiver no WhatsApp, a presença é atencional. O corpo está aqui, a atenção está lá. Não está aqui comigo. Nem entendeu o que eu falei. Então, presença tem a ver com a qualidade de atenção e intenção que eu dou para você. Isso pode ser no físico, e eu acredito sim que a troca física, quando precisa ser de criação, de educação importante, por isso que a criação de crianças pequenininhas, né, um dos maiores privilégios, entre muitos que eu tive na minha existência, é poder ter presença com a minha filha no primeiro setênio dela, presença física, né? Meu trabalho é bem flexível, porque ela precisa de físico. Mas os meus alunos da faculdade não necessariamente precisam de uma professora física lá todos os dias, né? A gente já poderia estar fazendo um híbrido mais inteligente entre conceitos e experiência. Então, talvez o que a geração está dizendo, e embora eles chegam com ethos interessante, né? Libra-tempo, que é os fenômenos que ela falou, tem nome em inglês, né? Que é o quiet quitting, quiet ambition. Não necessariamente é só por, talvez, medo de responsabilidade. É porque ele sabe que com essa responsabilidade vem uma jornada imensa de trabalho que ele viu os adultos ao redor operando, né? 10, 12, 14. Quanto mais se o level vai subindo, mais a sua identidade se torna aquele cargo, né? Então, o que eu acho que a gente está vendo agora é um pedido de presença, um pedido de espaço de tempo, né, para eu poder testar as minhas outras identidades. Eu não sou só uma pesquisadora, uma fundadora, uma pessoa que trabalha com inovação. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha. Eu não quero mais espremer isso no final do dia já cansada ou no sábado e domingo. Quem inventou 8 horas por dia, 5 dias por semana foi o Ford. Dentro da pesquisa de novos humanos, a gente entrevistou a Renata Rivetti, que foi a executiva que trouxe a semana de 4 dias, o piloto, né? E uma das coisas, entre muitos ganhos, é só jogar lá, semana de 4 dias, Brasil, piloto, e vai dar todos os dados de ordem saúde mental, emocional. Mas um que me chamou a atenção foi ganhar um terceiro dia livre, ou seja, um terceiro dia no final de semana, significa, se uma outra empresa que trabalha nesse antigo padrão, né, 2 dias, 5 dias trabalhados, 2 descansados, a pessoa nem sequer vai prestar atenção na proposta se ela não for pelo menos 35% mais vantajosa financeiramente. Qualquer coisa abaixo de 35%, a pessoa nem vai olhar, porque ela quer o terceiro dia para viver a pluralidade. Então, o que a gente está fazendo agora é, de alguma forma, infelizmente, esse exemplo, de fato, ele não é só uma geração Z, ele precisa de cuidados, né? Claramente, o corpo emocional dele está pedindo cuidados, ele está gritando por cuidados. E que a geração chega com essa fragilidade emocional mesmo. Mas que é uma fragilidade natural das gerações jovens, né? Quem nunca foi, com 20 anos, não teve os seus exercícios emocionais ainda por fazer. Eu acho que eles chegam só mais vocais, né? E aí cabe aos cérebros maduros, e aí dentro da neurociência, um cérebro maduro, ele só começa a aparecer essa capacidade de autorregulação a partir de 25 anos.
Até lá, quem tem 25 aqui? Ninguém. Então, todos nós... Todos nós aqui somos o cérebro maduro perto de alguém que tem 25 para menos. Isso quer dizer que... Talvez pelo exercício social, que a gente não estimulou exatamente todas as habilidades sociais dos nossos jovenzinhos. Mas é isso. Eu sim, acho que tem desafios enormes emocionais. Mas a gente vai ter que aprender o que é presença, né? A hora que eu tiver hologramas, o que de fato vai ser presença? Para mim, presença hoje é o teu avatar biológico com atenção e intenção na frente de alguém, de verdade, conectado com aquela pessoa, sentindo aquela pessoa, é a versão mais premium das relações. E a gente vai gostar delas muito daqui para frente, porque vai ter um monte de coisa sintética por aí. Bem, eu acho que esse é um dos motivos que nós estamos fazendo esse evento exatamente assim, né? Presencial, físico e para esse grupo. Bem, eu queria aqui fechar e agradecer muito aí a presença de todos, né? Os Future Hackers aqui, Ricardo Cato, tem o Rafael Sanches, tem tanta gente aqui. Oliveira, assim, tem uma turma muito legal aqui. Queria isso aqui que é o começo, né? A gente quer cada vez fazer mais, que as pessoas discutam mais. É meio que aquela filosofia diária, mas acho que é interessante. A gente está falando do nosso futuro, né? De várias áreas e acho que é isso. Queria só agradecer novamente todos aqui, o Denis, Lígia, Mastrotti, a turma da Unono, Marina. É isso aí, pessoal. Ainda acho que sobrou algum cofezinho aí. É isso aí, pessoal. Obrigado. Future Hacker. Life. Path. Future.